Deus quer tocar nossos corações e nos guiar em uma jornada transformadora, assim como fez com os pescadores. Ele nos chama para uma experiência inesquecível, cheia de propósito e de muito significado. Consideremos o barco. No versículo 3, aquele barco era um lugar de intimidade. O barco de Pedro, que anteriormente era sinônimo de esforço e frustração, tornou-se um lugar de proximidade, camaradagem, com Yeshua quando ele embarcou. A igreja por si só é apenas um edifício, mas se transforma em um lugar de intimidade, proximidade e também comunhão com Jesus quando o povo de Deus se reúne. O que lhe confere valor é a presença dos fiéis reunidos em adoração. Pense sobre isso. É especial por causa de quem aparece nela. O Redentor está aqui. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Os remidos estão aqui. 1 João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque, assim como é, o veremos. A igreja se torna especial através das nossas ações. Adorar a Deus, pregar a Cristo e edificar os santos. Ela é também especial pelo que encontramos lá: alimento espiritual, liberdade e comunhão. A igreja é um oásis, uma luz, um refúgio, uma fonte de esperança. Então, devemos amá-la, apoiá-la, orar por ela. O versículo 1 e 3 mostra que era um lugar de instrução. Então, Jesus converteu ali o barco em um púlpito, pregando a palavra de Deus e ensinando sobre o Senhor aos presentes. Do mesmo modo, a igreja deve ser um centro de instrução bíblica, focando na verdade da palavra, tanto nas aulas da escola dominical, quanto nas pregações. O ensino e a pregação devem estar comprometidos com a exposição das Escrituras. Tá? Tomando a palavra de Deus, ela é que é a prioridade central. Aqui está o que Deus diz ao pregador da palavra. Segundo Timóteo 4:2 nos diz assim: pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. A igreja, ela deve ser um lugar de instrução. Aproxime-se então dela com o coração aberto e desejoso de aprender a verdade de Deus. Para muitos, a igreja deixou de ser um espaço de crescimento espiritual e tornou-se apenas um local onde os cultos são tolerados. No versículo 5, podemos ver que era um lugar de irritação. Pedro estava irritado porque haviam pescado a noite inteira sem sucesso. Eles também estavam exaustos, frustrados, desanimados. Fizeram tudo ao seu alcance para terem sucesso, mas falharam. Aquele barco, naquele dia, havia se tornado um lugar de irritação, de frustração. Às vezes, a rotina da igreja pode se tornar desmotivadora, como um ciclo sem fim em que falta algo essencial. Mesmo com nossa dedicação e preparação, pode parecer que os resultados não aparecem, o que leva a um sentimento de cansaço e insatisfação, apesar das boas intenções, não ações, né? Das boas intenções e esforços. Nos versículos 4 e 5, podemos aí considerar então a viagem. No versículo 4, há uma ordem. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus dá uma ordem clara a eles, para irem ao alto mar e lançar as redes. O barco deles não apresentava nenhum defeito, assim como a igreja de Deus não falha quando segue fielmente as orientações de Deus.
Mesmo diante de críticas e adversidades, a igreja ela continua sendo um organismo essencial e cheia de poder, permanecendo como o único barco capaz de navegar com segurança. Dificuldades externas não podem comprometer sua missão nem desviar seu propósito. Assim como o barco precisava avançar para águas mais profundas para encontrar peixes, a igreja deve ir ao encontro das pessoas perdidas, levando o evangelho até elas. A oração é fundamental, mas também é necessário agir e lançar as redes nas profundezas do mundo, onde as pessoas de fato se encontram. Marcos 16,15 diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a palavra-chave aqui é ide, vai, vá. Os peixes, eles estão esperando. Uma rede só se enche de peixes quando é efetivamente lançada na água. Não importa o quão boas sejam as redes ou quanto se conheçam as técnicas. A pesca só acontece quando se toma a iniciativa de agir. Da mesma forma, quando evangelizamos, é essencial sair e alcançar as pessoas para que o trabalho possa gerar frutos. Ter ferramentas adequadas aí, como a Bíblia, boa pregação e música, é importante. Mas isso por si só não garante que as pessoas serão tocadas. Muitas igrejas investem em métodos e estruturas, mas sem a disposição de ir ao encontro do mundo e agir, os resultados não virão. Jesus sabia onde os peixes estavam e nos guia da mesma maneira. Quando obedecemos à sua direção e agimos conforme ele nos orienta, nossos esforços são abençoados e nossas redes se enchem, trazendo glória ao seu nome. No versículo 5, vemos aí uma preocupação. Vamos ver o que Pedro falou? E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro então ele relembra a Jesus que haviam passado a noite inteira pescando, que é o período ideal para a atividade, porém sem sucesso. Apesar de todo o esforço, trabalhando arduamente e sem descanso, não conseguiram capturar nenhum peixe, o que os deixou frustrados e ansiosos por voltar para casa e esquecer aquela noite infrutífera. Mas, em meio à frustração, Pedro também expressa a Jesus que já haviam tentado sem êxito, acreditando que insistir novamente talvez fosse inútil. Da mesma forma, muitas vezes agimos com nossas próprias forças, sem buscar a orientação de Deus ou envolver ainda aí a sua presença em nossos planos. E acabamos enfrentando resultados que decepcionam. No entanto, sem ele, todos os nossos esforços estão destinados ao fracasso. João 15,5 diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, nos versículos de 6 a 11, vamos considerar a vitória. Mesmo exausto, desanimado, frustrado e tomado por incertezas, Pedro decidiu obedecer à ordem de Jesus. Deus é capaz de agir em meio às nossas dúvidas, desde que escolhamos seguir suas instruções, independentemente de nossas emoções. Nesses de 6 a 11, 6 a 7, agora os dois versículos 6 e 7, a gente vê aí um milagre que envolve o quê? Peixes. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quando Pedro e os demais seguiram a orientação de Yeshua, de Jesus, capturaram tantos peixes que as redes quase se romperam.
mesmo estando em um local e horário aparentemente inadequados. Esse acontecimento revelou que, sob a direção de Jesus, o sucesso é certo, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias à lógica. Da mesma maneira, a igreja experimentará grandes resultados quando obedecer à palavra do Senhor, assim como aconteceu com os discípulos. Quando me refiro à igreja, eu me refiro aos judeus e gentios, não a simplesmente um povo separado do outro. Mas a igreja ela é composta de judeus e gentios. Nos versículos 8 a 10, a parte inicial do versículo 10, a gente vê aí um milagre que envolve quem? Agora não mais os peixes, mas os pescadores. Vamos ler? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Quando Pedro e os outros viram o que Jesus fez, eles se prostraram maravilhados. O maior motivo para adoração, o maior motivo que temos para nos prostrar é ver almas sendo salvas. Quando Deus se move em nossas igrejas e comunidades, traz entusiasmo e amor. Se queremos ver a igreja cheia de entusiasmo e da glória de Deus, a gente deve compartilhar as boas novas e lançar nossas redes, permitindo que ele opere em nossos corações e contagie os outros com sua obra. Que obra? Obra de salvação. Os versículos 10, parte B, até o versículo 11, agora a gente vê um milagre que envolve o futuro. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus afirmou a Pedro e aos demais discípulos que o que haviam presenciado era apenas o início, em comparação com o que viveriam ao trazer almas para o reino de Deus. Eles abandonaram suas redes, seguiram a Yeshua e, graças a essa escolha, o evangelho se difundiu. Bom, para encerrar, 2 Timóteo 2,2. E o que de mim ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Hoje temos em nossas mãos a responsabilidade de lançar a rede do Evangelho. E Yeshua, Jesus, nos chama a agir. A pergunta é: como? Como eu e você, como nós responderemos a esse chamado? Se confiarmos em sua direção e lançarmos as redes nos lugares que ele indicar, seremos testemunhas de milagres e de um futuro repleto de transformação. Que Deus abençoe.